Agora, a clareza e a confiança para você falar inglês são coisas muito conectadas. E eu vou te explicar agora como que você faz para dar o próximo passo, para você melhorar tanto a sua clareza quanto a sua confiança para falar inglês em uma reunião. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que a gente está fazendo de errado, que está impedindo que a gente melhore a clareza e a confiança. Uma coisa que eu percebo que é muito comum dentre os alunos é a falta do foco na pronúncia. É não definir, quando eu falo falta de foco, é não definir a pronúncia como a prioridade. É o objetivo principal do aprendizado, tem que estar na pronúncia. Tá, normalmente quando o pessoal estuda pronúncia, aqueles que estudam pronúncia, eles vão estudar a pronúncia de palavras isoladas. E isso eu já testei com um aluno também, inclusive uma situação recente, que o aluno estava tendo dificuldade com pronúncia, e aí a gente fez um teste. Eu pedi para esse aluno ler uma frase, mas primeiro, antes de ler a frase completa, eu pedi para ler as palavras isoladas. Aí, ele leu as palavras isoladas, estava ótimo, estava perfeito. Só que a hora que eu pedi para ele ler a frase toda, aí enrosca, né? Porque as palavras, elas se comportam de maneiras diferentes, dependendo quem que vem na frente, qual palavra que está na frente, qual palavra que vem depois, qual palavra que vem antes, qual palavra que vem depois dela. O connected speech, que é a conexão que existe entre as palavras, é extremamente importante. E é aí que está um grande problema dos estudantes, é não dar a atenção devida a esse treino. A pessoa tem que treinar a pronúncia de frases completas, ao invés de apenas palavras isoladas. Lógico, para treinar a pronúncia de frases completas, o aluno deve treinar primeiro as palavras isoladas, depois pequenos blocos, pequenas partes da frase, que eu já vou mostrar para vocês como que dá para fazer isso, e, enfim, treinar a pronúncia daquela frase. Treinar a pronúncia significa você falar em voz alta, não apenas você ficar ouvindo e dar uma cochichadinha só naquela palavra. Não, você treina a pronúncia da frase. E eu vou explicar para vocês como que dá para fazer isso. Só um detalhe, uma coisa que eu lembrei. Eu ouvi recentemente um professor que não é professor de inglês comentar de um outro professor de inglês que disse que um jeito errado de você aprender a se comunicar em inglês ou em alguma língua estrangeira é você ficar focando em gramática. E eu concordo com ele em partes, mas quando a gente para pensar a fundo nesse tema, na verdade tanto faz. Não importa a origem das frases que você está utilizando para você adquirir um idioma. O ponto é, o que você está fazendo com aquelas frases? Você pode até pegar um material de gramática para estudar, para aprender a pronunciar aquelas frases. Entendeu? Não importa de onde que vem a origem, importa, lógico, que essa origem dessas frases é uma origem que você possa confiar. Por exemplo, quando você está assistindo filme, quando você está assistindo série, tem ali as frases que você sabe que são falantes nativos, ali você está assistindo, né, um filme, uma série, você pode pegar aquelas frases e treinar a pronúncia delas, da frase completa, e repetir várias vezes, lógico, de forma que você se sinta confortável com a pronúncia daquela frase. Então, eu tenho um exemplo aqui, a pronúncia de uma palavra como development. Eu entrei no dicionário. Por que dicionário? Inglês, tá? Eu entrei no dicionário porque o dicionário ele vai dar o significado, a definição, que você também pode treinar a pronúncia com a própria definição da palavra. Isso significa que você está usando
aquela definição para exercitar a clareza na hora que você precisar explicar qualquer coisa em inglês. Você usando essas estruturas que o dicionário te passa, o dicionário ele vai te ensinar, né, entre aspas, o dicionário vai te ensinar como ser mais claro, porque o dicionário ele usa palavras simples, palavras, estruturas simples, com o intuito de explicar para você o significado daquela palavra que você está procurando. E além da definição, você tem também alguns exemplos de frases. Então, eu peguei aqui um exemplo de frases, she saw the qualification as a part of her professional development. Eu copiei e eu fiz o quê? Eu joguei no tradutor. She saw the qualification as a part of her professional development. Nossa, mas tradutor? Sério mesmo? Sim, sério, porque você, além de poder ver o significado daquela frase que você está trabalhando, você tem a pronúncia da frase. E esse é o maior intuito, o maior objetivo de você usar o tradutor. É você focar na pronúncia da frase completa. Ou seja, você pega qualquer frase de qualquer canto, desde que seja um canto confiável, seja uma fonte confiável, porque você vai treinar a pronúncia daquela frase. Então, se for uma frase que tem algum erro gramatical, por exemplo, você vai acabar colocando esse programa dentro da sua cabeça, vai ficar rodando aquilo dentro da sua cabeça, você vai acabar memorizando uma informação que está incorreta. Então, quando a gente joga no tradutor, você tem o botãozinho para ouvir, e eu tô com o tradutor aberto aqui e vou clicar para ouvir, para vocês ouvirem a pronúncia da frase que eu peguei. She saw the qualification as a part of her professional development. Vou pôr de novo. She saw the qualification as a part of her professional development. Vocês conseguem notar que a primeira vez foi um pouquinho mais rápido, a pronúncia, e a segunda um pouquinho mais lento? Então, o tradutor ele vai fazer isso. A primeira vez vai ser sempre mais rápido e a segunda vai ser sempre um pouco mais lento. Eu vou pôr de novo, vai ser um pouquinho mais rápido do que a segunda vez, né? She saw the qualification as a part of her professional development. E uma coisa legal que dá para usar no tradutor também é que ele tem uma estrelinha que você pode clicar na estrelinha ao lado da tradução e salvar aquela tradução para você treinar de novo depois. Tá, agora como é que você trabalha isso, né? Como é que você faz esse exercício com o tradutor? Você vai repetir, ouvir várias vezes e você vai tentar falar essa frase o mais decorado possível. Se você puder, por exemplo, olhar para um outro lado, ouvir a frase e repetir, isso vai ser excelente. Você vai se sentir mais confiante para pronunciar aquela frase. Vocês estão, então, entendendo? Vocês estão me acompanhando aí no raciocínio? Porque se você pega uma frase, ou vamos supor, você pega a definição de uma palavra que está ali no dicionário, e aí você joga essa definição no tradutor, você vê o que está escrito ali, e você começa a treinar a pronúncia dessa frase, você concorda comigo que a gente está trabalhando a clareza na comunicação e a gente está aumentando a sua confiança, a sua segurança para pronunciar aquela frase? Quanto mais você repetir a pronúncia daquela frase, mais seguro você vai se sentir. E quanto mais familiarizado você tiver com as definições de um dicionário, mais clara vai ser a sua comunicação. Então, é um casamento perfeito, essas duas coisas. Existem pessoas que não gostam muito do tradutor porque dizem que é uma pronúncia muito, assim, robotizada. Mas é uma pronúncia perfeita, né? É uma pronúncia correta.